Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Visão, né? Essa saga escrita pelo Tom King, em 12 edições aqui, tá? Que é uma das melhores sagas do Visão já escritas, tá? Uma das melhores, tá? E nós temos aqui 12 edições divididas em dois encadernados, né? O primeiro encadernado, que está sendo até republicado aí pela Panini, tá? Daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses, ou daqui a um mês, tá chegando aí esse primeiro encadernado, Visão, pouco pior que um homem, ok? Esse é o primeiro encadernado aqui, tá? Ele tem as edições de 1 a 6 dessa saga aqui, escrita pelo Tom King. Depois nós vamos ter o segundo encadernado, né? Eu Também Serei Salvo pelo Amor, tá? Que traz aqui as edições de 7 a 12. Então, temos aí dois encadernados, tá? Trazendo as duas edições, contando essa história incrível aqui do Visão, que é muito, muito boa, que eu acho que vale a pena todo mundo ler aí, que traz muitas informações sobre o personagem, fora essa história incrível aqui atual sobre o personagem Visão, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui por dentro do quadrinho. Primeiro a gente viu essas capas, né? Belíssimas capas aqui por sinal, tá? Todas duas muito bonitas, né? Remetendo realmente aquilo que nós vamos encontrar dentro da história, que é o Visão tentando ter uma família como todo ser humano comum teria, ok? E aí temos aqui as lombadas, né? Todas duas branquinhas aqui, com desenhos aqui do Visão e da filha dele, a Vivi, né? Que nós vamos conhecer aí dentro do encadernado, tá? Até aqui, tá? Pouco pior que um homem, e eu também serei salvo pelo amor, ok? E aí nós temos aqui a contracapa do primeiro volume, os Visões, né? O número é 1616, que é o universo regular da Marvel, né? 140 páginas, edições de 1 a 6 de The Vision. E depois a contracapa da segunda edição, tá? Que é a conclusão aqui, com as edições de 7 a 12, também 140 páginas. Muito legal aqui, ó. Hank Pym criou Ultron, que cria o Visão, que cria o Victor Mancha, que cria a sua família, né? A Virgínia, cria o Vin, a Vivi, o cachorrinho, que recebeu os traços mentais do Magno, que é irmão do Ceifador, que se casou com a Wanda, que criou os filhos, o Vulcano e o Celery, enfim, tudo muito ligado aqui, né? Muito legal esse desenho aqui da contracapa, que é a capa acho que da última edição ou da penúltima edição. Enfim, vamos dar uma olhadinha então no quadrinho por dentro, nessa primeira edição aqui, ok? E vamos ver o que nos traz aqui essa primeira edição. Tirar o plástico. Visão. E aí temos, ó, Pouco Pior que um Homem, roteiros do Tom King, ilustrações do Gabriel Hernandes Valta, né? E as cores de Jordim Balaire. E aí começa, pessoal, né, com o Visão aqui, né, morando em um bairro de um subúrbio de lá dos Estados Unidos, né? A gente vê aqui que ele está recebendo visitas porque eles acabaram de se mudar, e aí nós conhecemos logo de cara que a família que o Visão criou, porque esses personagens aqui atrás, eles foram criados dentro de um laboratório pelo Visão, eles são sintozoides como ele, ok? Então nós temos aqui a Virgínia, que é a esposa, o Vin, o filho, e a Vivi, a filha, tá? E eles tentam então viver uma vida normal aqui nesse subúrbio dos Estados Unidos. O Visão, ele tem um emprego público, né? Ele trabalha para o governo, além de ser ainda um vingador, tá? Ele ainda continua sendo um vingador aqui, além de ter os seus compromissos lá com o governo, ele visitando aqui a Casa Branca, onde ele conversa com o presidente, né? Enfim, é um cara que se tornou extremamente importante aí dentro do cenário lá de Washington, ok? E aí nós temos eles tentando ter a vida deles normal, os filhos indo para a escola, né?
Enfim, aí nós temos um objeto aqui, quando eles estão apresentando a casa aqui para os vizinhos, né, eles vão mostrando vários objetos, um isqueiro que o Capitão América presenteou, um dos famosos vasos de água voadora de Zenla, que é o planeta do surfista prateado, e essa árvore, que é essa planta aqui, que é a planta da flor eterna, direta do monte Windagold, que é onde a Wanda e o Pietro nasceram, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio nasceram, eles são dessa região, desse monte Windagold, Windagold, né? De onde também nós conhecemos que veio a Agatha Harkness, né? Que é aquela bruxa, enfim. E aí eles vão tentando levar essa vida normal aqui, né? Os filhos frequentando a escola, né? Tentando realmente ter uma vida como qualquer pessoa comum. E é essa a intenção do Visão. E ele força ao máximo que ele pode a família dele a se tornar pessoas comuns, né? Pessoas para que eles se sintam o mais humanos possíveis. Só que aí eles recebem um ataque na casa deles, né? E é o Ceifador, né? Que é o irmão do Magno. Ele não se conforma, né? Ele tem muita raiva do Visão, porque ele não se conforma, ele acha que o Visão é uma aberração, já que o Visão ele recebeu traços mentais do irmão dele, do Magnum, ok? Inclusive até em alguns momentos ele considera que o irmão dele é o Magnum, é um impostor, já que o Magnum ele sofreu uma morte há muito tempo atrás, nos quadrinhos, mas ele foi revivido, né? Ele voltou à vida e ele fica meio inconformado se aquele realmente é o irmão dele ou não, e tem essa raiva toda do Visão. Só que aí a Virgínia, né? Ele ataca a Vivi, como vocês podem ver aqui, ele atacou a Vivi e causou danos realmente muito sérios nela, né? E quando ele vai matar ou tentar avariar o Vin, a Virgínia ataca o ceifador pelas costas, né? E acaba matando o ceifador. Sim, ela mata o ceifador, ok? E aí nós já estamos vendo aqui a Vivi realmente tentando ser recuperada, tentando ser consertada aqui nos laboratórios dos Vingadores, ok? O Visão tentando conversar com a esposa ali, né? E a esposa contando para ele uma história aqui que é uma mentira, né? Ela conta uma versão completamente diferente, né? Que o ceifador chegou atacando ali, atingiu a Vivi, né? E que ela então, para defender o filho, né? Para que não permitisse que nada acontecesse, ela defendeu o filho, mas que o ceifador ele foi embora sem concluir a sua intenção, o que é uma mentira porque ela matou o ceifador, né? O Visão acredita nela, né? Enfim, e aí eles seguem o caminho deles com a esperança de que a Vivi seja restaurada lá nos laboratórios dos Vingadores, né? Enquanto isso, o Vin ele vai para a escola e acaba tendo um confronto com um rapaz ali que era amigo de escola da Vivi, que fazia trabalhos escolares com ela. Ele acaba tendo um confronto com ele, quase que mata o rapaz, né? Deixa o rapaz ali, sufoca o rapaz e quase mata ele. E aí é cogitado até de que o Vin seja expulso da escola, mas o Visão usa de, de sua influência dentro do governo e como vingador e joga na cara desse diretor aqui que ele salvou o mundo 37 vezes. Ele vive falando isso aqui, tá? Que ele salvou o mundo 37 vezes, que ele merece ser respeitado por isso, ok? E aí a Virgínia e o Visão voltam para casa ali, né? E é quando a Virgínia recebe aqui esse pacotinho e dentro desse pacotinho tem um celular onde ela percebe que ela foi filmada enterrando o ceifador nos fundos da casa dela. Ou seja, alguém viu ela assassinar e enterrar o ceifador, né? E aí as pessoas ali do bairro, né, vão convivendo com essa situação ali, com os dois, com os robôs ali, que eles chamam de robôs, de máquinas, né? E aí dois meninos estão pichando ali a garagem dos Visões, quando a Virgínia mais uma vez ataca, tá? Ela acaba agredindo de forma extremamente violenta um garoto ali e acaba matando ele também, mais uma vítima de Virgínia ali, tá? E aí nós temos aqui um flash aqui da Agatha, né? A Agatha, que é aquela bruxa com seu gatinho, né? E ela então fazendo com que o gato coma uma das folhas
da Flor Eterna, isso lá em Undagoro, tá? Não é na casa do Visão. Na casa do Visão tem uma muda dessa planta, mas aqui o Flash nos remete a lá para o monte Undagoro, onde esse gatinho está comendo uma folha dessa Flor Eterna, né? Enquanto isso, a Vivi está sendo restaurada, tá? O Visão está fazendo tudo que pode para restaurar a Vivi, ó. Usa até toda a eletricidade, causando um blackout em toda a cidade de Nova York por conta disso, de Washington por conta disso, né? E ela acaba restaurando a Vivi ali, ok? E isso, enquanto isso lá no Monte Gold, a Agatha, né, fez o gatinho comer a folha da Flor Eterna, e a lenda é essa, né, que um animal tem que comer, ou alguém tem que comer, né, essa folha, e ele tem que ser morto, e depois o feiticeiro, a bruxa, tem que comer as entranhas desse animal, dessa pessoa, e ao comer as entranhas dessa pessoa, ou desse animal, ela vai ter a visão daquilo que vai acontecer no futuro. E a Agatha faz isso, e a visão dela é que o Visão vai ser uma ameaça global, que o Visão irá destruir todo o mundo, todo o planeta, caso ele não seja detido, ok? Essa é a visão, e a gente vai descobrir por que isso aí, porque a gente vai, no desenrolar, a gente vai entender por que ela enxergou esse futuro aí. E aí a Vivi volta para casa, todos ficam extremamente felizes, né? Temos até um momento aqui de amor, né? Entre o Visão e a Virgínia, enfim, um momento robótico aqui de amor, né? Aqui a cena que eu te falei, né? Que é a Agatha comendo as entranhas do animal e ela tendo a visão aqui de que o Visão ele vai destruir o mundo, né? Que ele precisa ser detido. E aí os Visões eles vão vivendo a sua vida normal, comum, brincando aqui no quintal, né, discutindo, pais e filhos brincando ali, né, conversando. Enquanto isso, a Virgínia continua recebendo as chantagens ali, até que ela resolve atender o telefone, que tocou muitas vezes, mas ela não atendeu, e ela então atende, e ela então é convocada pela outra pessoa do lado, né, pelo chantagista, de que ela precisa ir em determinado local encontrar essa pessoa para que ela receba as instruções do que ela tem que fazer, ok? E aí a gente vai vendo, né, que a família tenta viver o máximo possível de forma normal, tá? Os filhos voltam para a escola, né? A Vivi acaba voltando a se relacionar com um rapazinho que faz trabalho com ela, que o irmão dela quase matou, enfim. E o Visão, ele volta às suas atividades com os Vingadores, está enfrentando as ameaças, né, como super-herói e tendo suas atividades lá diante do governo dos Estados Unidos. E nisso, a Virgínia mente para o Visão mais uma vez, dizendo que ela tem que ir em uma festa, em um encontro, mas na verdade ela vai encontrar o chantagista. E quando chega lá, quem é esse chantagista? É o pai, exatamente o pai, né, do rapaz que o Vin quase matou, que é o colega da Vivi, que ela faz trabalho juntos com ele. E o que ele quer? Ele não quer dinheiro, ele não quer nada, ele quer simplesmente que os Visões abandonem o bairro, que saiam do bairro para bem longe, porque ele não quer que eles vivam perto do filho dele. E aí a Virgínia fica irritada, né? Você percebe que a Virgínia fica ameaçadora de novo. Ele então saca uma arma, e ao sacar uma arma e atirar, a Virgínia fica intangível, e o que acontece? Ele acerta um tiro na cabeça do próprio filho. Exatamente isso. Ele acaba matando o próprio filho ali, e a Virgínia então ataca o cara, né, dá um soco extremamente violento na cabeça dele, deixando ele com um traumatismo craniano fortíssimo, né, e internado em um hospital aqui, ó, em estado de coma, ok? E aí a Virgínia de vez em quando aparece lá, ainda fica vigiando ele, eu acho que pensando até em completar o seu serviço de matar ele, mas ela não faz isso, tá? Enquanto isso o Visão continua, né, com seus afazeres junto com os Vingadores, os filhos continuam na escola, até que a polícia, né, através desse policial Lin, ele vai começar a investigar o crime do menino que levou o tiro na cabeça e do homem que está em estado de coma lá no hospital, e ele chega até a casa do Visão, né, por conta do incidente que o filho dele teve
com um menino morto na escola alguns dias antes, né? E isso acaba causando um certo transtorno na Virginia, que ela começa a repetir palavras. A gente percebe nitidamente que o sistema dela ficou completamente abalado com isso, ok? E ela fica nervosa, ela começa a quebrar a mesa, quebrar móveis dentro de casa. Enfim, enquanto isso, o Visão está sendo interrogado pelo policial e ele começa então a se recordar das vezes que ele salvou o mundo, né, contra o Sentinelas, Ultron, Loki, Thanos, né, o Korvac, o Kang, né, a Guerra Kree, é isso mesmo, Kree, o Ultron de novo várias vezes, o Magneto, o Mestre Pandemônio, o Galactus, enfim, ele salva o mundo 37 vezes, segundo ele, né? E aí quando ele volta para casa, ele percebe que a casa está com avarias, que Virginia se descontrolou, né? Que o pessoal da casa dele não está normal, né? Ele percebe isso, mas ele tenta levar a vida dele normal, eles tentam estabelecer uma normalidade, mesmo com todos esses transtornos, só que aí o pior ainda está por vir, né? Que é o que acontece, o cachorrinho do vizinho, ele acaba indo futucar no quintal dos Visões, né? E o que acontece? Ele vai para os fundos de casa e ele cavaca, ele acaba encontrando o corpo do ceifador. E ao morder o braço mecânico, né? De metal do ceifador, ele acaba levando um choque elétrico, né? Isso chama a atenção do Visão e quando ele vai olhar, tá lá o corpo do ceifador desenterrado, né, pelo cachorro e o cachorro lá torrado ali porque recebeu uma descarga elétrica muito forte ali, ok? E aí ele vai então, a gente pensa que o negócio vai desandar ali e quando o vizinho bate na casa do Visão na manhã seguinte, ele encontra a casa completamente destruída, diferente do que ele viu lá no começo, lá na primeira história, né? Ele vê tudo bem destruído ali, pergunta se eles viram o cachorro dele, ela fala que não, devolve a bandeja amassada, que foi com essa bandeja que ela matou o ceifador, enfim. E o Visão, então, ele vai encobrir todo esse crime que a esposa dele cometeu, tá? A gente vê aqui que o Visão com sangue, com uma serrinha serrando, e ele tá fazendo o quê? Ele tá tentando trazer o cachorrinho à vida. Só que aí ele realmente consegue trazer o cachorro à vida. Só que aí o cachorro fica verdinho, ele transforma um cachorro num cachorro sintozoide, né? Então, ele traz aí esse cachorro e eles passam então a ser uma família completa, digamos assim, né? Com esposo, a esposa, 2 filhos e um cachorro, né? É a família perfeita americana, tá? E aí termina aqui esse primeiro volume com a Agatha informando a todos os Vingadores, né? Vingadores, X-Men, todas as equipes de super-heróis ali de que o Visão ele vai arrasar o mundo se ele não for impedido. E aí nós temos algumas capas alternativas aqui, tá? Belíssimos aqui, ó, o Visão aqui com roupão, tá? Essas capas alternativas, ok? E aí termina esse primeiro volume. Então vamos ao segundo... Opa, perdão, bati aqui com força, desculpa aí porque balançou. E aí nós trazemos aqui a segunda edição, tá? Vamos olhar por dentro também. Vamos dar um pouco rápido para esse vídeo não ficar muito longo, ok? E aí nós temos de novo, ó, Tom King nos roteiros, nas edições de 8 a 12 nós temos o Gabriel Hernandes Walter, tá, como desenhista, e na edição 7 o Michael Walsh, tá? As cores continuam do Jorge Belaire, tá? Então, aí nessa primeira edição aqui desse segundo encadernado, né, que é a edição 7, nós temos aqui, muito legal, essa edição aqui, ela é ótima, porque vai mostrar toda a intimidade do Visão e da Wanda quando eles eram casados, olha só. Eles aqui na cama, conversando em casa, o momento que eles começaram a namorar. Os Vingadores estavam enfrentando o Conde Nefaria ali, que é um personagem antigo lá dos anos 80, que frequentemente os Vingadores acabavam enfrentando, né? E eles namorando ali durante esse combate todo. Vai mostrar aqui, né, o primeiro almoço em família, digamos assim, né? Onde nós temos o Visão, temos a Wanda ali, temos a Agatha, né? A Agatha Harkness, temos o Ciclone, temos o Mercúrio, temos a Bova Ayrshire, tá?
E é muito legal essa cena aqui. E temos o Magno, né? O próprio Magno aqui fazendo um brinde aqui, dizendo que todos eles, no final das contas, são uma família. Nós estamos vendo aqui os momentos românticos entre Wanda e Visão, né? Vamos vendo o relacionamento deles. Vamos vendo aqui o primeiro momento em que a Wanda deu a Flor Eterna, né? Trouxe a Flor Eterna para a casa deles. Ela tenta explicar aqui como funciona o feitiço, né, que nós já vimos como funciona. Aí nós temos a primeira briga aqui entre eles aqui, né, discussão, e essa primeira briga é por conta dos filhos, que o Visão tenta alertar a Wanda de que essas crianças não são reais, que elas não existem. E a gente viu isso nessa série aí que está passando da Disney, WandaVision, que em algum momento da série eles brigam, discutem, porque o Visão está tentando alertar a Wanda de que os filhos não são reais, né? Muito legal isso aqui. Aí nós temos um momento mais à frente, onde o Visão está com essa aparência toda clara aqui, né? Toda branca, que em que momento é esse? É quando o Visão ele é capturado pelo governo, né? E ela está nessa edição aqui da Feiticeira Escarlate, ele é capturado pelo governo, né? E nós temos aqui o Visão completamente branco aqui, né? O Visão do John Barney, tá vendo? Ó? Ele todo branco aqui, por quê? Porque aqui ele foi desprogramado, ok? Ele perdeu a parte, as linhas mentais do Magnum. Aqui ele é simplesmente uma máquina só, sem sentimentos humanos. E aí nós temos esse momento aqui onde a feiticeira está muito triste ali, né? Está muito arrasada por conta disso, tá? E depois nós temos esse outro momento aqui, que é o momento final também dessa edição aqui, tá, da Feiticeira Escarlate, que tem vídeo aqui no canal, pessoal. Procure aí, que é um vídeo agora recente, que é esse momento aqui onde a feiticeira descobre que os filhos dela, na verdade, eles não existem mesmo, que eles são, na verdade, fragmentos de Mephisto, né? E os filhos dela desaparecem, mas ela tem a mente apagada pela Agatha Harkness, né? Que vai fazer ela esquecer da existência desses filhos aí. Tá tudo nessa edição Feiticeira Escarlate, que tem vídeo aqui no canal. E é esse momento aqui que está sendo retratado, ok? E aí é o momento seguinte, né, que é o momento em que eles já não estão casados mais, não estão juntos, e que a feiticeira está namorando o Magno, que é o que deu as linhas mentais ao Visão, tá? E aí a gente vai vendo todos esses momentos aí da relação entre os dois, muito legal para quem quer conhecer aí os personagens, se aprofundar mais em quem são Wanda e Visão, de como era a relação deles. Esse é um quadrinho muito legal aqui. O Tom King realmente fez uma pesquisa muito legal para fazer esse quadrinho aqui. E aí nós temos, né, a família aqui, Visão, né, seguindo tranquilamente, até que eles recebem, então, né, uma visita aqui, que é a visita do Victor Mancha. Victor Mancha aqui, no caso, seria irmão do Visão, porque ele foi criado pelo Ultron. E como ele foi criado pelo Ultron? Né? Quando o Ultron foi derrotado, né? Quando o Visão apareceu pela primeira vez, né? E que ele foi derrotado, quando ele se uniu aos Vingadores para derrotar o Ultron, né? O Ultron perde a sua cabeça e a cabeça dele fica jogada em um lixão. E isso nós vimos nessa edição Visão aqui, que também tem vídeo no canal, ok? Que momento é esse? O Visão, ele entra lá no covil do Ultron, né? E os Vingadores e o Visão acabam derrotando o Ultron. E a cabeça dele vai parar nesse lixão aqui, abandonada lá. Só que uma mulher, né, depois, uma mulher chamada Senhora Mancha, né? Marianela Mancha, né? O nome é esse, Marianela Mancha. Ela encontra o Visão, o Ultron, na verdade, essa cabeça do Ultron, e o Ultron então promete a ela, né, que a tristeza dela era justamente ela não conseguir ter filhos, ela não conseguir ter uma família, e o Ultron então promete a ela que ele vai realizar esse sonho dela se ela ajudar o Ultron. Ela ajuda o Ultron e, em compensação, ela cria o Victor Mancha, que também tem uma programação ali de destruir os Vingadores em determinado momento, né? O Ultron não ia fazer nada assim de graça, porque ele não é bonzinho. Mas aí o Victor Mancha, né, a gente vai ver que a história do Victor Mancha aqui vai ser contada aqui, de como ele se redimiu, de como ele se tornou um herói, de como ele passou a lutar pelo lado do bem aqui. Tudo isso é explicado aqui. Realmente o Tom King fez um quadrinho realmente fantástico aqui, envolvendo esses personagens que vivem em torno do Visão, tá? E aí o Victor Mancha chega aqui, ele é acolhido pela família Visão, ele é recebido aqui
pela família Visão, e ele começa a se aproximar, né, mais intimamente de todos ali, fazendo perguntas, né, se mostrando amigo de todos, tentando se aproximar de todos, consolando, né, a Vivi, porque o amigo dela foi morto com um tiro na cabeça pelo próprio pai, enfim, que a polícia ainda não sabe disso, mas a gente sabe, que a gente já leu, né? Enfim, ele vai tentando ali e ele fica fazendo várias perguntas, até que em determinado momento o Vin, né? O Vin, que é o filho do Visão, ele acaba descobrindo que o Victor Mancha está ali, na verdade, a mando dos Vingadores para descobrir, para espionar o Visão e a família dele, né? E aí é nesse momento aí que o Victor Mancha ataca o Vin de forma extremamente violenta, né? E ele fica atacando o Vin ali, ele começa a disparar os seus raios ali em cima do Vin, né? E a gente, ao mesmo tempo que ele tá ali matando o Vin, porque ele vai matar o Vin, tá? Ele vai destruir o Vin de tal forma que o Visão não vai conseguir recuperar ele de forma alguma, tá? E a gente vai vendo um pouco aqui da trajetória do Victor Mancha, né? Ele vai contando aqui de como ele se converteu para o lado do bem, que ele enfrentou vilões, que ele ajudou os Vingadores, né? O primeiro grupo que ele se aliou ali, que foi chamado os fugitivos, e de como ele salvou o mundo algumas vezes, de como ele ajudou a salvar o mundo algumas vezes, mas enfim, mas que nesse momento ali ele tinha sido convocado pelos Vingadores para vigiar o próprio irmão, para poder vigiar ele ali e mandar informações para os Vingadores. E é nesse momento que ele acaba matando aqui o próprio sobrinho, digamos assim, né? E aí o Visão, né, ele vai até o local, porque eles acabam dando um disparo aqui, ó. Acontece um disparo, né, que acaba destruindo aqui e acaba atingindo a casa dos vizinhos, e os vizinhos acabam morrendo por conta disso, tá? Aquele casal de vizinhos que visitou os Visões lá no começo do primeiro encadernado, eles acabam morrendo. Então os Visões, quando vão olhar a origem desse raio, eles acham o Vin morto, tá? O Vin totalmente inoperante ali, e foi o Victor Mancha que causou isso. E aí, nesse momento, a gente tem o Visão aqui com um dilema, né, conversando com a esposa, eles acabam conversando muito, né, a Vivi também conversa, a família, a conversa entre a família ali é extremamente triste ali, né, o Visão fica extremamente abalado com tudo que aconteceu ali, ele então resolve colocar a família em primeiro lugar, tá, ele já tinha mentido para a polícia, tá, já tinha encoberto esse crime da esposa, e mais uma vez aqui ele decide fazer algo pela família dele. E a gente entende então que é por conta dessa família dele aqui que ele vai destruir o mundo, que ele seria capaz de destruir qualquer um e qualquer coisa para preservar essa família dele aqui. E é exatamente isso que ele vai fazer. Por quê? Porque ele vai até o hospital onde está internado o Victor Mancha ali, né? Onde ele vai até a prisão onde está preso o Victor Mancha, tá? Ele resolve ir até lá, tá aqui ele rumando para essa prisão, é uma prisão que está sendo guardada pelos Vingadores, e ele chega, né, diante ali dos Vingadores, a gente vai ver ele chegar diante dos Vingadores ali, a gente percebe que a família dele fica em casa, mas fica completamente desestabilizada ali, a esposa dele está completamente desestabilizado, e ele então chega diante dos Vingadores, né, para tentar pegar o Victor Mancha, porque ele quer matar o Victor Mancha. Só que os Vingadores não vão permitir isso, tá? E aí ele começa a enfrentar Vingador por Vingador, começa a derrotar um por um deles, tá? A gente vê que o Visão aqui tem um poder extremo, até porque quando ele fica intangível, não há como atingir ele, né? E ele fica também denso demais, enfim. Ele usa os seus poderes de acordo com quem está enfrentando ele ali. E aí, né, a casa dele lá, enquanto ele está lá enfrentando os Vingadores, o pessoal fica completamente desestabilizado, a Vivi, a própria Virgínia, ela fica tão desestabilizada que ela acaba matando o cachorrinho que o Visão fez, tá? Ela acaba destruindo esse cachorro, enquanto isso o Visão está lá destruindo, derrotando Vingador por Vingador, herói por herói, tá? X-Men, todo mundo acaba caindo diante do Visão ali, porque Homem-Aranha, todo mundo acaba caindo diante dele ali. E aqui a gente está vendo um momento em que a Virgínia acaba destruindo
o cachorro aqui, ó, foi completamente destruído aqui, ok? E aí chega o último recurso, que era a Feiticeira Escarlate, só que ela não usa os poderes dela contra o Visão. O que ela faz? Ela usa, na verdade, tenta usar o sentimento dele, que é um grande erro, porque ela acaba sendo derrotada pelo Visão, e o Visão então consegue entrar dentro da cela do Victor Mancha, mas para surpresa de todos, quem mata o Victor Mancha não é o Visão, mas a própria Virgínia, que vai até lá e arranca o coração do Victor Mancha e mata ele, ok? E aí, depois nós temos aqui, né, a confissão da Virgínia para a polícia, onde ela confessa tudo, dizendo que ela que matou, né, o irmão do Magno, né, que foi até lá, o ceifador, foi ela que matou o ceifador, foi ela que foi responsável pela morte do menino, né, e do homem que está lá no hospital com a cabeça rachada, e inclusive confessa também que ela que vai matar o Victor Mancha, né? E aí quando ela chega em casa, ela toma aquela água daquele vaso que é lá do planeta do surfista prateado, né? E ela tomando essa água aí, ela vai causar danos ao seu sistema interno, o que vai causar a sua morte, né? Ela sabe disso, mesmo assim ela toma. E aí o Visão entra em casa, né? E ela começa a conversar com o Visão, fala que o ama, que quer ficar perto dele, né? E começa a contar tudo que ela fez, que ela confessou para a polícia e que ele não precisa fazer mais nada e que o Visão salvou o mundo 37 vezes, mas que agora ela tinha salvado o mundo uma vez porque ela entendeu que o marido seria capaz de destruir toda a humanidade por conta dessa família. Então, para evitar que o marido destruísse tudo e todos e a sua própria história, ela então comete esse suicídio aí e acaba se matando, ok? E aí depois nós temos a Vivi e a Feiticeira Escarlate aqui, conversando, sendo amigas, né? O cachorrinho foi restaurado e no final a gente percebe aqui que ficou somente o Visão e a Vivi vivos, vivendo agora uma vida normal de sintozoide, né? Sem tentar ser um humano normal ou um humano comum, o que causou tantos danos à programação dos seus familiares ali. E termina a história então com Visão olhando aqui o corpo da esposa, onde ele tenta restaurar o corpo da esposa aqui. Ok? Então esse foi Visão do Tom King. Aqui tem esboços, né, dos personagens. É uma excelente história do Visão do Tom King aqui. Espero que tenham gostado, tá? Porque realmente eu acho que vale muito a pena ler esse quadrinho aqui do Tom King escrevendo Visão, ok? Um grande abraço aí e fiquem com Deus.